Bom dia! Começando a nossa aula de número 128 e hoje a gente vai estudar sobre a terceira raiz que aprisiona a nossa vida no deserto. Hoje o nosso estudo vai ser sobre a culpa e sobre como que você faz para ser livre da culpa. Por favor, você que está aqui ao vivo comigo, fala para mim se você está conseguindo me ver e me ouvir bem. E você que está assistindo aqui o replay dessa aula, tá vendo a gravação, já quero pedir para você duas coisas, tá? Você que está no replay, clica no like, deixa o seu gostei aqui nesse vídeo, tá bom? E também, caso você não seja inscrita ainda aqui no nosso canal, faz a sua inscrição, tá bom? Deixa eu ver quem tá aqui ao vivo comigo. Fabiana, Márcia, Analine, Tatá, deixa eu ver quem mais. Roseneide, Pri também tá aqui ao vivo, Suelen, Dona Cinete, bom dia. Jaque também tá aqui ao vivo, Camila. Então, olha só. Tá tudo certo pra vocês? Fala aí pra mim se vocês estão conseguindo me ver e me ouvir bem. Lívia disse que tá tudo certo. Soraya também. Hélida confirmou. Então, bora lá. Agora eu quero saber, tá? Se você é aluna novata ou se você é aluna veterana. Se você já assiste aqui as aulas gratuitas comigo ou se você já é aluna de um dos nossos cursos ou da nossa mentoria, você já é aluna veterana. E novata quem tá aqui pela primeira vez, tá bom? Fala aí pra mim. Deixa eu ver quem mais tá aqui. Tatiane, Sabrina, Jéssica, Maiara, bom dia. Jaildes também. Tassiana, Flávia. Flávia novata. Seja bem-vinda, Flávia. Johanna, a Elida disse que a Johanna é novata e tá lá com ela. Seja bem-vinda, Johanna. Polly também, novata, e disse que já tá amando. Então tá, olha só, Ana Paula. Você que é novata, deixa eu me apresentar aqui pra você e explicar como que funcionam os nossos estudos pra você entender tudo direitinho e dar os próximos passos, certo? Então, olha só, meu nome é Priscila, como você já sabe, né? Você já tá seguindo esse perfil que tem o meu nome. Sou casada com o Tércio, nós somos pais do Azaf, um rapaz de 7 anos, tá? A gente também... deixa eu ver aqui uma coisa. Tércio, se tu estiver me ouvindo, eu acho que tem que entrar no outro perfil do Instagram. Vocês estão me vendo. Coisa de bastidor, gente. Como eu tava falando pra vocês, tá? Sou mãe do Azaf, somos pais do Azaf. E nós somos pastores na Seven Church, somos pastores auxiliares. E além disso, a gente tem a nossa empresa chamada a Academia de Vida Abundante. Na nossa empresa, nós treinamos pessoas para serem mais sábias, para avançar, para viver tudo aquilo que Deus tem para a vida delas. Então, a gente tem alguns braços na nossa academia. Vou explicar para você. A gente tem uma parte da nossa empresa que é focada em treinamento e em mentoria para quem é empreendedor e quer crescer usando as ferramentas digitais. Isso é lá e outro perfil que eu tenho, que eu cuido, que eu converso lá só com as empreendedoras, tá? E lá a gente tem mentoria, tem curso, tem as outras coisas de lá. A gente tem também a parte de mentoria, tá? Mentoria de vida, que é feita pelo meu esposo, Tércio Lima. Ele tem tanto mentorias individuais, como ele participa comigo da nossa mentoria em grupo. A gente vai ter a mentoria enraizada, a gente vai ter a segunda turma abrindo agora em junho, tá? E a gente tem aqui o meu perfil, que é o quê? Focado em treinar você para ser uma mulher mais sábia, que é Clube da Luluzinha. E é também para mulheres que amam estudar a Bíblia. Quem aí ama estudar a Bíblia, coloca aí, eu amo, tá? Se você ama a palavra de Deus, se você ama estudar a Bíblia, esse aqui é o lugar certo para você. Para você que deseja ser uma mulher mais sábia, que quer não só entender a Bíblia de uma maneira teórica, mas principalmente viver, tá? E aí, como que a gente faz isso aqui? A gente faz através das nossas aulas gratuitas, tá? Aqui no Instagram. A gente faz isso também através de todas as postagens. Quem aqui viu o resumo da aula que eu soltei ontem aqui no Instagram? Tá lá o post, um carrossel com os versículos, com aquilo que a gente pensou, que a gente estudou aqui, um resumo, né? Do que a gente viu ontem. Vocês estão todos dizendo que ama. Gosto assim. Você que ama estudar a Bíblia, esse aqui é o lugar certo para você, tá? Clube da Luluzinha, de mulheres que amam e que querem viver de acordo com a Bíblia. Então, já falei aqui do Insta, das nossas aulas. A gente tem também o nosso canal do YouTube, onde tem várias aulas lá
gravadas, tá? Para você assistir, para você aprofundar. E a gente tem os nossos cursos avançados. Então, por exemplo, Pri, eu amo estar aqui com você nessas aulas, nas aulas gratuitas, mas eu quero avançar, eu quero algo mais profundo, eu quero um método passo a passo, quero avançar nisso. Como que eu faço? Vem comigo para o Mapa da Fonte, que é o curso onde eu ensino esse método, tá? Então vamos lá, a gente tem o Mapa da Fonte, que é para quem quer estudar a Bíblia. A gente tem o Mapa do Tempo. Pri, por que tem esses dois cursos com o nome parecido? Porque depois que eu fiz o Mapa da Fonte, várias alunas chegavam para mim e diziam assim, Pri, eu amo Jesus, eu gostaria muito de ler a Bíblia, mas eu não tenho tempo, mas eu me sinto desorganizada, eu tô me sentindo cansada, sobrecarregada. Quando eu mostro um pouquinho da minha rotina, vários de vocês chegam e dizem assim, Pri, como que você faz para dar conta dessas coisas? Então, tudo isso é feito a partir da organização do tempo e do coração. E aí, por isso que eu criei lá o Mapa do Tempo, que é para quem precisa se organizar para então começar a estudar a Bíblia, tá? Até está lembrando aqui que a gente tem também mentoria gratuita ao vivo toda sexta-feira às 16h30 no Zoom, tá? Pri, como que eu faço para participar dessa mentoria que tem toda sexta-feira? Quem aqui já teve em alguma das nossas mentorias, tá? Dessas ao vivo, coloca aí, eu já fui, fala o que você achou. Essa mentoria ao vivo não fica gravado, porque é um lugar, né, onde você tem um espaço para colocar o seu problema, abrir o seu coração, então só dá para participar da mentoria quem estiver ao vivo. Você precisa se inscrever no link que está na minha bio, tá? E ir para um dos nossos grupos de aviso. A gente sempre libera o link do Zoom nos grupos de WhatsApp, no canal do Telegram, tá? E quando ainda tem vaga, a gente consegue liberar também aqui nos stories do Insta, mas não é sempre que a gente consegue, porque tem uma quantidade de vagas limitadas lá dentro da sala, tá bom? Então é isso, são essas as maneiras que você tem de estudar com a gente. E semana que vem é importante. Semana que vem a gente vai ter o nosso curso gratuito Florescer, certo? Pri, o que eu vou ver lá no Florescer? Ele é um curso gratuito, para que ele existe, por que ele existe? O intuito do Florescer é ajudar você a entender o seu propósito, a entender aquilo que Deus tem para você e te destravar você do deserto, você sair do deserto. Então, no Florescer, a gente vai fazer isso. E o segundo motivo do Florescer existir ele é um curso que prepara as alunas que vão entrar dentro da nossa mentoria em grupo. A mentoria em grupo é só para mulheres, é ministrada por mim e pelo Técio, e a gente vai abrir vagas para ela dentro do nosso curso Florescer, que vai ser na semana que vem. Quem aqui, tá, já tá matriculada no Florescer, já tá tudo certo, já tá lá no grupo, só esperando os links e os materiais para aproveitar tudo, coloca aí, eu já, tá? Recadinhos do coração entregue, ó. Clica aqui nesse avião, chama a sua amiga. Essa semana a gente tá lendo, estudando sobre raízes que nos aprisionam no deserto, tá? É um aquecimento para o que a gente vai ver no Florescer, certo? E a gente já viu algumas raízes. Deixa eu ler para você de novo, talvez você não tenha vindo aqui na segunda-feira, mas o texto base, tá? De tudo que a gente tá lendo tá lá em Jeremias, capítulo 17. E aí eu quero ler com você só o versículo 5 e só o versículo 6, tá bom? Pri, não me inscrevi ainda no Florescer, o que eu faço, tá? Você precisa clicar no link da minha bio. Pri, eu já estou no grupo de aviso, eu preciso me inscrever de novo? Não precisa, você que já tá ou no Telegram ou no nosso grupo de WhatsApp, não se preocupa que você já tá automaticamente inscrita. Não tá em nenhum desses lugares, vai no link da bio, tá? Que é aquela linha azul, o primeiro botão é lá, quero me inscrever no Florescer. Combinado? Então bora lá. Sobre raízes que nos aprisionam no deserto. Só para você lembrar. Jeremias, capítulo 17, versículos 5 e 6, ele diz assim: Assim diz o Senhor, maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço e cujo coração se desvia do Senhor. Porque ele será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Pelo contrário,
morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Então, muitos de nós estamos fazendo a nossa habitação no deserto, sendo que o deserto não é o lugar que Deus quer para a nossa vida. Deus não fez você para morar no deserto. Só que devido a raízes doentes, a problemas, a coisas erradas, entulhos que a gente carrega dentro do nosso coração, nós permanecemos no deserto. Jesus já veio, já morreu por nós, já trouxe perdão, já trouxe redenção para a nossa vida, tá? E aí, muitas vezes a gente está com a mente aprisionada. Lembra do que eu sempre falo com você, tá? A gente muitas vezes está como o povo do deserto, que saiu do Egito, mas o Egito não saiu de dentro do coração deles. Então, você sair do mundo do pecado, mas o pecado não sai de dentro do seu coração, você vai habitar no deserto, tá? O nome disso é entulho. Então, quais são os entulhos, as raízes que a gente já viu? A gente já viu a raiz da idolatria, e quem estava aqui comigo na segunda-feira entendeu exatamente, tá? O que é idolatria, o que significa. Se você não viu, vai lá no canal e assiste o replay dessa aula, que é importante você ter a sequência toda. E ontem a gente viu sobre a raiz da rejeição. E, gente, a raiz da rejeição, ela penetra, né, na nossa vida, ela vai contaminando, ela vai adoecendo. E hoje a gente vai ver sobre a raiz da culpa, tá? Então, primeira coisa que a gente precisa entender, eu e você, nós realmente não somos inocentes. Olha só, não precisa você abrir, você só vai anotar aí para conferir depois, tá? Romanos, capítulo 3, versículo 23, tá? O que é que ele diz? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. O pecado, ele é inerente, tá? Ele vem no DNA de toda a humanidade. Quando Adão, o pai da humanidade, o representante legal de toda a humanidade na terra, comeu do fruto que não era para ele comer, recebeu uma ordem de Deus e desobedeceu, quebrou o princípio, junto com Adão caiu toda a humanidade que descendeu dele, de Adão e de Eva. Então, eu não estou aqui para dizer que você é inocente. Não, nós somos culpadas. Primeira coisa que a gente tem que ter consciência, tá? Todos pecaram e carecem, precisam da glória de Deus. Primeiro ponto, ok? A Bíblia diz também que se alguém fala que não tem pecado, essa pessoa ela já é uma pecadora porque ela está mentindo, tá? Por quê? Porque todo mundo tem pecado. Graças a Deus que Paulo não parou de escrever a carta de Romanos. Lá no capítulo 3, versículo 23, ele continuou no versículo 24. Pri, tenho dúvidas sobre o pecado, sobre a queda, como é, como que não é, como funciona, como não funciona. Se você tem dúvida, tá? Na aula de número 2 do Florescer, eu vou explicar para você o beabá sobre a questão da queda e a questão do pecado. Quais são as consequências do pecado? O pecado, gente, ele adoece não só a nossa vida espiritual, mas ele adoece a nossa vida emocional e o nosso corpo. Nós, seres humanos, nós não fomos criados para a morte. A gente foi criado para a vida eterna. Então, por exemplo, quando a gente tem que enfrentar a morte de alguém que nós amamos, de alguém que nós conhecemos, alguém da nossa família, isso dói muito, porque não faz parte do projeto de Deus a morte. A morte física, espiritual e eterna, ela é uma consequência do pecado. Mas não é sobre isso que eu quero pensar aqui com você, tá? Sobre essa questão do pecado, a gente vai ver bem direitinho, passo a passo, lá na aula 2 do Florescer. Então, vamos lá. Romanos, capítulo 3, a gente já leu o 23 e agora vamos ler o 24, que é quando a gente respira, tá? Todo mundo pecou, tá todo mundo no mesmo barco, todo mundo tá sujo pelo pecado. Aí vem o 24 e diz o seguinte: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, em Jesus, eu e você, nós somos justificados do nosso pecado. Em Jesus, a gente encontra redenção. Agora, anota
Você que está aí com o seu caderno, anota aí no seu caderno. A salvação, ela é pela graça, mas ela não é gratuita. Ela não foi barata. Deus, para perdoar o nosso pecado, não é que ele esqueceu aquilo que a gente viveu. Não é que Deus esqueceu, passou uma borracha no nosso pecado. Não. Deus, ele cobrou a dívida. Só que aquele que é o juiz, aquele que julgou, aquele que é justo, também se fez carne, habitou entre nós. O que é que diz lá em João 3,16, né? Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que nele cresce, tá? Então Deus, ele entregou Jesus para morrer por nós. Jesus é a maior oferta, é a maior primícia que o mundo já viu. Por que a palavra primícia? Porque ele é o primeiro, o primogênito de muitos outros filhos que Deus conquistou através da redenção. Então, a minha salvação, a sua salvação, ela não nos custa nada. Por quê? Porque não existe nada que eu e você a gente faça que possa pagar pelo nosso pecado. Imagina, a gente vai ver muito sobre isso na aula de amanhã, tá? Imagina que você tem uma dívida enorme, uma dívida de milhões e milhões e milhões. Você não é capaz de pagar. E aquela pessoa que era o credor, ele diz o seguinte, olha, eu perdoo a sua dívida, mas não é que eu vou esquecer. Eu vou tirar do meu bolso e eu vou pagar, tá? Então, Jesus, ele já morreu por nós. A Bíblia diz que ele já nos justificou e que pelo sangue dele nós fomos feitas limpas. Ele tomou o nosso lugar e pagou a dívida, certo? E aí, só que qual é o problema? Jesus, ele morreu na cruz, ok. A gente acredita que ele morreu, acredita que ele ressuscitou, recebe ele como nosso Senhor, acredita que Jesus, ele é o nosso Salvador, mas nós continuamos carregando a culpa. Então, quantas pessoas andam com Jesus, são filhas de Deus e estão sendo esmagadas pela culpa? Quem aí já ficou com a mente martirizada, se sentindo culpada por algo que fez? Tá? Coloca aí pra mim se você já ou se eu sou um ET, se eu sou a única pessoa que já passou por isso. Então, a gente precisa entender, basear não no nosso sentimento, tá? Não no que você sente, porque se você for parar e pensar e se mover pelo seu sentimento, você para. Porque o seu sentimento, ele diz, ei, você é culpada, ei, você não vai dar certo, você não serve de nada. Um dia desse eu recebi na caixinha uma moça que dizia assim, ai, Pri, eu não me sinto digna do amor de Deus. Eu disse, é verdade, você não é digna, ninguém aqui é digna do amor de Deus. Nós só recebemos o amor, nós só recebemos a salvação porque Jesus ocupou o nosso lugar na cruz, tá? Então, a Bíblia, a gente precisa basear a nossa vida, a nossa ação, o nosso pensamento e as nossas palavras não em sentimento. Nós precisamos nos basear onde, Pri? Na verdade de Deus que está aqui na Bíblia. E é por isso que eu estou sempre batendo aqui na tecla para você. Porque se você chegou aqui e diz, ai, Pri, eu sou culpada. Ou, ai, não, Pri, eu já fui perdoada, não preciso fazer mais nada. A Bíblia tem resposta para todas, tem resposta para essas coisas. A Bíblia, ela baliza a nossa vida, tá? E o que a Bíblia diz sobre a acusação, tá? Lá em Romanos 8, capítulo 1, Paulo, ele diz o seguinte, Deus diz, né, através de Paulo, o quê? Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Presta atenção. Você tem que ter certeza do lugar aonde seus pés estão firmados. Você tem que ter certeza de onde a sua vida está enraizada. Porque a justificação, a não condenação, a libertação, o perdão é para quem está em Jesus. Às vezes tem pessoas que não conhecem a Jesus, não recebem Jesus como Salvador e quer dizer assim, ai, todo mundo é filho de Deus. Mentira, todo mundo é criatura. Filho é aquele que através do sangue de Cristo se reconcilia com Deus e é recebido na família de Deus através da adoção. Pri, Deus gostaria que toda a humanidade fosse filhos? Sim, Deus é o desejo maior do coração de Deus. E por que isso não acontece? Porque existem pessoas que andam com a rebelião
dentro do coração, tá? Então, a Bíblia diz que não há condenação para você que está em Jesus. A Bíblia diz também, lá em 2 Coríntios 5, 17, que Deus já fez novas todas as coisas. Agora para e pensa comigo. Se não existe condenação, se você já foi perdoada, se você já foi lavada, se Deus já fez novas todas as coisas, por que você está dando mais ouvidos à voz do acusador do que a voz de Deus que está aqui na Bíblia? Por que tantas vezes a gente cai mais nas mentiras de Satanás? Por que tantas vezes a gente se sente esmagada, perseguida, oprimida pela culpa? Porque falta a gente encher a nossa mente e o nosso coração com a verdade de Deus, tá? Se nós temos todas essas promessas, por que é que nós ainda somos atormentados por Satanás? Então, primeira coisa, pode ser que esteja faltando na minha mente, na sua mente, no nosso coração, conhecer mais, ter mais da Bíblia, da palavra de Deus, gravada no nosso coração. Segunda coisa que pode acontecer é o quê? Você tem pecados que não foram confessados e que você não largou eles na sua vida. Tem gente que faz do pecado um cachorrinho de estimação que anda debaixo do braço e diz assim: ai não, Pri, eu amo a Jesus, mas eu não consigo largar esse pecado. Ei, se você ama a Cristo, a Bíblia diz que Jesus, ele é o poder de Deus, ele é a glória de Deus. Ele é o próprio Deus que desceu do céu para nos livrar da escravidão do pecado. Não tem essa de que existe... Quando você diz que não consegue ser livre do pecado, o que você está me dizendo? Pri, tipo assim, aquilo que Jesus fez na cruz não é forte o suficiente para quebrar essa cadeia. E isso é uma mentira de Satanás plantada na sua mente. O sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado. Ai não, Pri, é porque o meu pecado é um pecadão. Não existe pecadômetro no céu. Pecado é pecado. O que muda é a consequência. É óbvio que a consequência de você mentir para o seu marido é completamente diferente da consequência de você matar uma pessoa, tá? O pecado, ele é o mesmo e ele traz a mesma consequência. Morte física, morte espiritual e faz separação entre nós e Deus, tá? Então, muitas vezes, a gente tá ali, né, carregando a culpa. Por quê? Porque falta mesmo confessar e falta mesmo se arrepender, falta ter mudança. O que acontece quando você fica escondendo o pecado embaixo do tapete? O que acontece quando você tá ali com aquele negócio entranhado na sua vida? Bora lá. Salmos, capítulo 38, versículo 4. As minhas culpas me afogam. São um fardo pesado e insuportável. O pecado, ele é um fardo, tá? Que oprime a sua alma, que magoa. Inclusive, lá no post que eu fiz da semana, tava lá, Salmos 34, 8, me perdoem, é o contrário, é Salmos, capítulo 38, versículo 4. Se alguém puder digitar para eu fixar aqui, tá? Salmos, capítulo 38, versículo 4. Ele fala que o pecado, ele é um fardo. E um livro muito interessante que eu li lá no Clube do Livro com as nossas alunas foi o livro O Peregrino. Recomendo, né, que você lê. É um livro que é um clássico. Ele é um livro que é um livro secular, tá? Escrito há vários séculos atrás. Mas é um livro que todo cristão precisa ler. E aí, nesse livro, o personagem principal, que é o cristão, tá? Que ele é um peregrino, ele anda com um fardo nas costas. E ele tenta tirar esse fardo pelo legalismo, pelo fazer, pelo obedecer de regras. Ele tenta colocar o fardo sobre outras pessoas e ele não consegue. Lá no livro, assim como na nossa vida, nós só somos livres, tá, do pecado quando a gente olha para a cruz de Cristo. Quando a gente olha para a cruz, a gente recebe o perdão de Deus. Então, a cruz, ela cumpre aquilo que Davi escreveu lá no Salmo 32. Olha só o que é que diz o Salmo 32. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui a culpa e em quem não há hipocrisia.
enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. As minhas forças foram se esgotando como o tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Aí ele finaliza. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a minha culpa e o meu pecado. Aqui, gente, quem tá falando é um cara que adulterou, tá? Que pegou a mulher que era de outra pessoa, que mandou matar, que programou. Se Davi fosse julgado pela lei, né, pelas leis vigentes hoje, ele cometeu um assassinato qualificado, onde o quê? Houve a intenção e o planejamento completo de executar Urias, o marido de Batseba. Não é que ele estava ali no meio de uma batalha para se defender, ele matou alguém, não. Ele planejou, ele premeditou e ele assassinou. E aí isso aqui é ele conversando com Deus, é a alma dele conversando com Deus e dizendo, Senhor, muito obrigada, porque enquanto eu não confessava o meu pecado, a minha alma estava sendo esmagada. Mas a partir do momento que eu abri o meu coração para Deus, que eu me confessei, eu tive o meu pecado perdoado. A gente precisa entender que a cruz é onde a justiça e o amor de Deus se encontram. A justiça por quê? Porque o preço do pecado é cobrado lá no sangue, no corpo de Jesus, tá? E o amor, ele é mostrado quando Jesus morre por mim e por você, mesmo sem ter culpa. Então, o que a gente aprende aqui no Salmo 32? Que enquanto nós escondemos o nosso pecado, nós adoecemos, tá? E aí a Bíblia diz o quê? Pri, o que é que eu preciso fazer? Confessar. Lá em 1 João 1,9 ele diz, né? Ele fala assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Então, o primeiro passo que você precisa fazer, caso exista algo oculto, é confessar o seu pecado para Deus. E confissão, gente, não é você dizer para Deus que você tem aquilo e você continuar do mesmo jeito. Confissão requer arrependimento, requer mudança. Então, por exemplo, o que Paulo diz? Ei, se você mentia, não minta mais. Se você roubava, não roube mais. Então, à medida que você vai tomando consciência daquilo que é pecado, por exemplo, a gente viu na primeira aula dessa semana sobre idolatria, a gente viu que idolatria é pecado. Você toma consciência, você entende o que é idolatria, você olha, eita, tenho idolatria na minha vida. Confessa o seu pecado a Deus e aí você precisa dar o próximo passo, que é o passo da mudança, tá? Então, a primeira questão que a gente tem aqui com relação à culpa é pessoas que têm pecados ocultos, tá? Então, você precisa confessar o seu pecado a Deus. Outra coisa, existem pessoas que andam com Jesus, que já pararam de praticar, mas ainda assim carregam a culpa. E às vezes tem gente que anda carregando culpa que não foi nem por algo que fez. O que é muito comum, por exemplo? Mulheres, né, que sofreram de abuso quando eram meninas, quando eram mais novas. Satanás implantou na mente dessas mulheres que elas são culpadas do abuso que elas sofreram. E isso é uma mentira de Satanás. Ou pessoas que realmente pecaram, mas o pecado foi antes de conhecer a Cristo, ficou lá atrás. E por quê? Talvez você ainda viva uma consequência desse pecado que você cometeu, desse erro, dessa má escolha, desse caminho inconsequente que você escolheu, você ainda vive debaixo de autocondenação. Jesus já te perdoou, Jesus já disse, ei mulher, vá em paz, não peca mais não, você está livre, seja livre. Você mesma ainda fica se autoflagelando, se autoculpando. E a autoflagelação, ela anda muito do lado da vitimização, né? É uma pessoa que ela tá sempre lá no passado. Ela tá sempre no que ela fez, no que aconteceu, sempre olhando para o retrovisor. E a vida com Deus é o quê? Ei, segue em frente. A Bíblia diz que Deus, ele já perdoou os nossos pecados e que ele já lançou
as nossas culpas, as nossas dívidas, ele já lavou e já lançou no mar do esquecimento. Se o próprio Deus, que é justo, puro e santo, já perdoou o nosso pecado, por que é que a gente está carregando esse fardo? Por que a gente está, sabe, entranhada? E aí a gente precisa entender que culpa é diferente de arrependimento, tá? Culpa é completamente diferente. A pessoa culpada, ela afunda, ela adoece, ela não vive. E a pessoa que vive em arrependimento, ela entende, ela entristece o coração dela porque ela magoou o coração de Deus com o pecado, mas ela muda. Tem gente que já foi perdoada por Deus, mas está aí carregando, tá? Então é normal. Eu e você, nós estamos condicionadas, estamos aprisionadas no corpo do pecado, certo? Até que Jesus volte, até que o nosso corpo seja glorificado, nós ainda lutamos contra o pecado todo dia. Eu e você, nós pecamos todos os dias. Eu não estou aqui dizendo que você veio para Jesus, você se tornou uma mulher santa, pura, né, que não tem nenhum erro, que não pensa nada errado. Não é isso. Mas é que existem pessoas que o problema dela não é o pecado que ela está ali lutando todo dia, não é a mudança, né? Abandonei um pecado que ficou lá para trás, estou agora lutando contra outra coisa. Não, ela fica lutando contra as mesmas coisas todos os dias. Olha o que a Bíblia diz, tá? Para você que está aí carregando essa culpa que não é mais sua, que Jesus já levou sobre ele. Isaías, capítulo 53, versículo 5 e versículo 6. Isaías 53, 5 e 6. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz, ou seja, já aconteceu. A paz já chegou na sua vida. Estava sobre ele, pelas suas feridas nós fomos curadas. Todas nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele quem, Pri? Jesus, a iniquidade de todos nós. Então Deus, ele já levou o nosso pecado, tá? Quando você insiste em carregar a culpa ou em permanecer no mesmo pecado, tá? Em carregar esse fardo, o que você está dizendo nas entrelinhas? O que Jesus fez na cruz não foi o suficiente. O sangue de Jesus não é tão poderoso assim que possa me perdoar. Não, Pri, porque o meu pecado é muito grande. E aí, que história é essa? Que pecado é esse, minha gente? Que o sangue de Jesus não pode perdoar? Isso é uma mentira, um engano de Satanás. A Bíblia, ela é muito clara. Jesus, ele levou todas as iniquidades. Lá em João, ele diz que ele perdoa todos os pecados. Então, você precisa crer que no sangue de Jesus você já foi perdoada, tá? A obra de Jesus, ela já foi completa. Quando você diz que o seu pecado é muito grande e que não existe perdão para você, você está dizendo nas entrelinhas que Jesus, ele não é bom, que o sacrifício que ele fez não foi o suficiente. Tem noção de que é isso que você diz quando você continua carregando o fardo da culpa, tá? Anota aí no seu caderninho. Andar agarrada com a culpa é diminuir, menosprezar, desprezar o sacrifício de Jesus na cruz. E eu tenho certeza absoluta que não é isso que você quer fazer. Só que por causa da mentira, do engano plantado na sua cabeça dizendo, para você não tem perdão, a sua vida não tem jeito, você é pecadora demais, não tem possibilidade de você mudar a sua vida. Tem gente que porque pecou lá atrás, o diabo fica falando, ei, sua vida está destruída, todos os planos de Deus para a sua vida acabaram. Isso é uma mentira. Eu sou a prova viva, a minha casa, a nossa família, a prova viva de que os planos de Deus, eles não caducam. As promessas de Deus, elas não têm prazo de validade. Deus, ele tem amor para derramar sobre a nossa vida. Só que enquanto você anda com o entulho da culpa dentro do seu coração, esse entulho, ele está impedindo o Espírito Santo de ocupar todos os espaços do seu coração, tá? Em Jesus,
nós encontramos perdão, tá certo? Pri, e como que eu faço para vencer a culpa? Como que eu faço? Porque assim, racionalmente, eu entendi. Entendi que Jesus morreu por mim, entendi que o sangue dele é o suficiente, mas a culpa ainda está aqui dentro do meu coração. O que que eu faço? Primeiro passo, se confesse diante de Deus, tá? Você vai fazer, existe a oração de intercessão, oração de gratidão, existe a oração de confissão de pecados. Se ficar mais fácil para você, use um caderno para você se concentrar melhor. Escreva: Senhor, eu quero te pedir perdão por tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Depois você ora, fala nominalmente isso a Deus, entrega a Deus, depois você queima. Agora preste atenção. Essa oração não é para você fazer assim, ó. Ai, Senhor, me perdoa pela multidão dos meus pecados. Para com isso. Você fez pecado por pecado. Precisa ser confessado nominalmente. Nome por nome. Você precisa dar nome, tá? A esse entulho que tá aí dentro do seu coração. Não existe essa de pecar no varejo e querer confessar no atacado. Você precisa confessar nominalmente diante de Deus. Então, o primeiro passo é fazer uma lista. Faz a lista. Pri, é tanto pecado que eu não sei nem por onde começar. O Espírito Santo, ele vai trazer à memória aquilo que você precisa colocar para fora para trazer a esperança para dentro do seu coração, ok? Primeiro passo é confessar a Deus. Normalmente, esse primeiro passo já resolve tudo. Diante de Deus, o problema já está resolvido. O perdão já é liberado. O que Jesus fala, tá? Lá em 1 João, 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Então, você já é perdoada e já é purificada. Ok. Pri, eu já fiz isso, já fiz algo parecido e ainda não funcionou. Muitas vezes, existem dores, existem marcas mentais. E aí, você precisa procurar outra pessoa para fazer o papel, né, para simbolizar Jesus na sua vida, Jesus na sua frente, para orar por você, para ouvir você falar. Não é que aquela pessoa vai liberar perdão sobre a sua vida, o perdão já foi liberado. Ela só vai manifestar para os seus olhos, para a sua mente, para o seu coração, tá? Aquilo que já aconteceu no céu. É um ato simbólico daquilo que Jesus já fez. Agora preste atenção, não vai confessar pecado para filho, pecado para amiga. Aquilo que dói no seu coração, você tem que ser cuidadosa. Você precisa confessar para alguém maduro na fé, alguém que acompanha a sua vida. Então, às vezes, você pode dizer assim: ai, a Pri deu essa aula tão legal, vou lá no Instagram dela confessar o meu pecado para ela. De preferência, tá? Você precisa confessar. Fazer isso com alguém que acompanha a sua vida. Por quê? Porque provavelmente vai requerer um período de recuperação. Você vai precisar de acompanhamento. Existem pecados que são difíceis. Por exemplo, pecado da pornografia. Você precisa de alguém acompanhando, te ajudando a vencer dia a dia, tá? Então, nós precisamos trazer Deus para dentro do nosso processo, certo? A Andréa lembrou aqui, uma discipuladora, verdade. Né? Você que tem uma mentora, você que tem alguém que te discipula, o seu pastor, a sua Pri, não me sinta à vontade de conversar isso com um homem. Então, procura a sua pastora. Pri, no meu caso, tá? Não é algo que eu... Deixa eu só ver aqui uma coisa. Pri, no meu caso, não é algo que eu tô... Que eu fiz, é algo que fizeram contra mim. Mas que eu preciso viver esse perdão, preciso viver esse processo, eu preciso me ver livre dessa culpa de algo que não foi nem eu que fiz. Então, nessa situação, é muito bom você conversar. Agora, lembra, uma pessoa mais madura, que já andou mais que você na fé e que possa lhe acompanhar, certo? Então, confessou diante de Deus, confessa com alguém, tá? Preste atenção, Deus, ele não fez a gente para autocondenação, tá? Deus, ele não fez a gente nem pra gente se autocondenar, nem pra gente julgar outras pessoas. Então, todas as vezes que você se senta na cadeira da autocondenação,
Todas as vezes que você se senta nesse lugar de julgar a si mesma, de julgar os outros, tá? O que vai acontecer? Você está sendo uma mulher idólatra. Você está sentando num lugar que só pertence a Deus. E normalmente, preste atenção, aquela pessoa, isso tá até no livro Maravilhosa Graça. A pessoa que vive de acusar todo mundo, que vive de criticar, no fundo, ela é alguém que carrega o grande pecado, que oculta algo dentro do coração, que não se sente perdoada. E aí, como ela se autocondena, ela acha que tem o direito de sair por aí condenando todo mundo. Presta atenção, você não é juiz. Você não pode sentar nessa cadeira, tá, gente? Nós precisamos, tá, sair desse lugar. O juiz é Deus e ele já deu o veredito. E qual é o veredito de Deus? Que nós já fomos perdoadas de todo o pecado. Todo aquele que crê em Jesus, ele é lavado. Deus, ele tem novidade de vida para mim e para você, tá? Então vamos lá, revisando na prática. Você já confessou para Deus, já conversou com alguém mais maduro que você na fé. E aí no dia a dia, o que você precisa fazer? Você precisa expor a sua mente e o seu coração para a palavra de Deus. Vocês repararam que nessa aula aqui, a quantidade de versículos que eu fui lendo com vocês, tá? Por quê? Porque a ideia aqui é que a Bíblia fale ao seu coração, não o que eu estou falando aqui. A minha ideia é que a palavra de Deus venha, lave a sua mente, lave o seu coração e que através disso, tá? A sua vida, ela seja transformada. Então você precisa expor a sua vida à palavra de Deus. Quero que você se concentre bem nesse espaço que eu estou falando aqui agora para você conseguir colocar em prática, certo? Então, exponha a sua vida diante da palavra de Deus. Permita que a palavra de Deus alinhe o seu coração. Que a palavra de Deus, ela entre dentro do seu coração, que ela leia você. A gente muitas vezes lê a Bíblia como? Tipo aqueles narradores de futebol de rádio, lê assim bem rápido, bem rápido, bem rápido. E aí a palavra, ela precisa impactar o seu coração. Você precisa parar. Se for o caso, você para, faz uma oração. Eita Deus, esse pecado aqui que Paulo está falando aqui, olha, gritaria é pecado, eu nem sabia. Vixe, gritei hoje mesmo. Ô Senhor, para, faz uma oração. Senhor, me ajuda a me ver livre do pecado da gritaria, entendeu? Então, a Bíblia, ela precisa ler a nossa vida. Nós precisamos abrir espaço no nosso coração para deixar o Espírito Santo de Deus limpar, fazer a faxina. Tem gente aqui que está presa no deserto. Não é porque é o tempo de Deus, não é porque Deus quer, mas é porque você é a própria pedra de tropeço na sua vida. Você está aí agarrada com a culpa, né? Dizendo, eu sou culpada, não tem salvação para mim. E isso não é verdade, isso é uma mentira que foi colocada na sua mente, ok? Pri, entendi esses passos, já vou começar a colocar em prática, vou hoje mesmo fazer essa oração, mas eu tenho dificuldade, tá? De entender a Bíblia, de deixar a palavra de Deus lavar o meu coração. Então, se você quer dar um passo a mais, para você que quer, Pri, eu quero ter mais profundidade na Bíblia. Eu quero, Pri, conseguir ler a Bíblia como tu tá falando aí e que ela lave o meu coração. Que o meu pecado seja exposto, que eu consiga ter fé nas promessas. Então, o meu convite para você é, venha estudar comigo sobre como se aprofundar na palavra de Deus. O estudo da Bíblia que a gente faz aqui é completamente gratuito, mas para você que quer avançar, tá? Que quer, Pri, eu quero andar com as minhas pernas, eu quero ser mais profunda, eu quero parar de viver no raso, de ser essa pessoa que lê a Bíblia só por ler, eu quero ler com intencionalidade. Quero ler para ter a minha vida mudada e para que através do meu testemunho a vida de outras pessoas seja mudada. O meu convite para você é, venha para o mapa da fonte, tá bom? Então, vamos fazer o nosso print. Se você tiver alguma dúvida sobre algo que eu falei aqui na aula, aproveita enquanto eu estou fazendo o print. Manda a sua pergunta nos comentários para dar tempo eu te responder, tá bom? Então, bora lá, faz o print, compartilha se essa aula de hoje te ajudou. Assim que sair o link, você
coloca esse link, compartilha com seus amigos. Comenta aí pra mim, vou já ficar parada, viu? Não tira o print meu falando não, senão eu saio toda torta. Comenta pra mim se essa aula trouxe clareza pra sua cabecinha, se você sai daqui hoje entendendo a diferença entre culpa e entre arrependimento, se fez diferença, tá? Então bora lá. Vai. Tira o print. Tirou? Tá? Então, ó, todo mundo aqui tá dizendo amém, tá mandando foguinho. Eu vou entender isso, tá? Como se a aula tivesse ajudado você. Gostei. Alguém tem alguma dúvida sobre a aula de hoje? Tudo certo? O replay da aula vai ficar disponível no canal, tá? Vou liberar o link aqui nos stories e nos nossos grupos de aviso. Beleza? Tudo certo? Então, pronto. Vamos encerrar. Tem aqui algumas dúvidas que eu vou só aproveitar para responder. Ó, Pri, uma dúvida. Eu confesso meu pecado e queimo meu papel. Gente, ó, o pecado, ele não tem poder nenhum sobre a nossa vida. O pecado não tem poder sobre a nossa vida. Jesus já morreu. Mas eu queria falar do papel, tá? O papel, ele não é um objeto mágico. Ele não tem, assim, um poder sobrenatural. É só um exercício que vai ajudar a sua mente a materializar melhor, certo? Então, queima o papel depois, só porque você não precisa ficar guardando isso aí. Se é coisa do passado, escreve, ora, confessa e depois joga fora, certo? Me sinto culpada por não dizimar porque o meu marido estava desempregado. O dízimo do casal precisa ser em acordo. O seu marido, ele concorda que você dizima? Se ele concorda, amém, pode devolver o seu dízimo. Se o seu marido diz, ei mulher, só você é cristão, seu marido não quer que você devolva, não devolva, obedeça, né? Vai orando, Deus entende o seu coração, mas não quebre o princípio do acordo, certo? Acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Ó, vocês estão dizendo que a aula ajudou. Tem mais uma última dúvida bem aqui. Pronto. Então é isso, tá? Ó, a aula vai sair mais tarde no nosso canal. Compartilha o link com as suas amigas, tá bom? Amanhã, presta atenção. Amanhã a gente vai ter uma das aulas mais importantes que a gente vai fazer aqui. De todas as aulas que eu já fiz, que é a aula sobre a falta de perdão. Essa é a pior raiz de tudo, tá? A pior de todas as raízes. Então, não perde a aula de amanhã. Está imperdível. Espero você amanhã às 10h07, tá bom? Um beijo, Deus abençoe sua vida e até amanhã, 10h07.